Vamos lá então, hein? 6h13, o Galo largou até que bem, hein? Fez um grande primeiro tempo, um outro time, uma outra pegada, uma nova postura, mas no segundo tempo vacilou, levou empate, agora troca o chip. Tem a estreia na quinta-feira contra o Caracas na Copa Libertadores e aí depois passa a pensar no jogo decisivo que vale o pentacampeonato no Campeonato Mineiro. Vamos então com Cláudio Rezende, Galo mudando o chip e voltando as atenções então, Cláudio, para essa estreia na Copa Libertadores, não é isso? Bom dia. Bom dia a você, Paulo Azeredo, amigos do Tiro de Meta. Ótima semana para toda a massa atleticana que está vivendo essa expectativa. São dias intensos no Galo. Hoje já tem treinamento pela manhã. Nesta terça-feira, antes da viagem para Caracas, na Venezuela, mais uma atividade. O técnico Gabriel Milito está tentando aproveitar ao máximo o tempo que ele tem para fazer atividades, para treinar a equipe nesse início de trabalho, após um ótimo primeiro tempo contra o Cruzeiro, mas uma etapa final que o time acabou cansando e aí cedeu o empate para o adversário e agora o pensamento é na Copa Libertadores. Até amanhã o treinador vai conversar bastante com a comissão técnica para definir se ele vai fazer mudanças na equipe. Pelo menos algumas deverão acontecer pela questão física. É bom lembrarmos que Zaratio e Lemos retornaram recentemente de lesões musculares e ambos vão ter aí um cuidado especial, até porque depois tem um jogo decisivo de final de campeonato contra o Cruzeiro. Os jogadores que não foram relacionados para o clássico, o meio-campista lateral Rubens, com uma fratura na mão, ontem fez uma atividade de corrida no gramado. Ainda não se sabe se será liberado para o jogo na Venezuela. Quem está fora é o colombiano Brian Palacios, que tem uma lesão muscular na coxa. O reforço, Robert Santos, ainda não vai poder estrear nesta primeira semana de Libertadores. Está com uma inscrição provisória e a partir de hoje pode ter o nome publicado no BID. No caso, ele fica disponível para a segunda rodada da competição. O Galo viaja amanhã, voo fretado da empresa Gol à tarde, rumo à Venezuela. Na quarta-feira tem um treinamento no final da tarde. Quinta, o Galo estreia diante do Caracas e na sexta-feira retorna em voo fretado, já chega por volta de 9h30 da noite em BH para o jogo de domingo. Aí é recuperação muito rápida, pouco tempo até o duelo contra o Cruzeiro. A semana promete para o Galo, são dois compromissos bem importantes, Libertadores e finalíssima do Mineiro. Um abraço. Dali, Cláudio, daqui pra frente a maratona, Fiuza, decisão do Campeonato Mineiro, agora Libertadores, a questão física pode pesar bastante na formação principal do time. Isso, acho que é algo que o Milito vai avaliar, né, pesar aí entre essas duas decisões, lembrando que o futebol que o Atlético apresentou no primeiro tempo, que é o que o Milito está considerando aí como base para a sequência do trabalho, um futebol que exige muita intensidade, né, com e sem a bola, um time muito vibrante, um time muito incisivo no setor ofensivo, mas que tinha muita pegada, muita marcação também, para já recuperar a bola e partir em direção ao ataque. Então esse é um estilo de jogo que exige muito fisicamente, né? E o Atlético vai ter que administrar isso na viagem de quinta-feira. É claro que o Atlético aí, o Cláudio já trazia mais cedo a informação de que os atletas irão num voo fretado, são 6 horas o trajeto. Tudo isso, né, traz um conforto, uma comodidade que elimina também uma parte do desgaste, mas é um Atlético que vai ter que mudar algumas peças muito provavelmente. E é hora também, Hugo, de alguns jogadores que não vêm sendo titulares se mostrarem úteis e aproveitarem a oportunidade para tentarem ir para o time titular, né? Como é o caso, acho que o mais evidente deles é o Scarpa. O Scarpa chegou, perdeu, o Milito chegou, o Scarpa perdeu a titularidade, né? Um Scarpa que foi preterido no jogo para a entrada do Edenilson, quando o Atlético, segundo o próprio treinador, precisava reter a bola, precisava ficar mais tempo com a bola, precisava circular a bola melhor no meio-campo e o técnico achou que a pessoa certa para fazer isso era o Edenilson. Uma leitura equivocada das características e ainda preteriu o Scarpa, que só entrou no jogo na reta final, né? Quase que nos últimos minutos. Então, esse jogo de quinta-feira, por exemplo, o Scarpa está super descansado.
Acho que é um jogo pro Scarpa vestir a camisa e falar, olha, eu tô aqui, eu sou um dos craques desse time, eu quero estar entre os 11 principais e aproveitar a oportunidade. Aí você pensa ali a defesa, acho que tem que manter a estrutura com os 3 zagueiros para dar sequência, né, a esse novo estilo de jogo. Se é isso mesmo que o Milito quer pro Atlético, talvez você faça uma mudança no meio-campo. Se não, Batalha, o Otávio vai muito bem na marcação e o adversário, o Caracas, não vai oferecer tanto perigo assim, eu imagino, porque tem suas limitações. Então, acho que é para dar uma mesclada no time, mas dentro daquela história de quem realmente precisa descansar, não simplesmente mesclar por mesclar e outros aproveitarem a oportunidade para tentar, no caso do Scarpa, voltar ao time principal. Nessa situação aí do Scarpa, já é um recado do treinador, Fiuza? Eu acho que é um recado do treinador de que não dá para jogar só com o nome, né? O Scarpa foi contratado para ser uma das estrelas do Atlético, num time que já tem outros grandes jogadores, mas até agora é bem verdade que ele não estreou, né? Ele ainda não compareceu, ele ainda não fez por merecer, e aí muito provavelmente o Milito observou ao longo de toda a semana, deve ter percebido ali talvez uma falta de intensidade, percebido que o Scarpa não estava na mesma rotação dos demais e ele acabou preterido. O que eu penso é que o Milito, enquanto um grande treinador que eu acredito que ele seja, um cara inteligente, ele tem que tentar acomodar todos os craques. O Igor Gomes jogou pelo lado direito, eles estavam invertidos. E aí, o que acontece? O lado direito é o lado preferencial do Scarpa. Sim. Entre Scarpa e Igor Gomes, eu sou muito mais o Scarpa. Para mim, tem muito mais bola. Na visão do Milito, o Igor Gomes está à frente. Mas o que o Igor Gomes mostrou dentro do campo que o credencia a continuar sendo titular? Para mim, nada. Eu daria esse voto de confiança ao Scarpa. Por outro lado, é um recado do Milito. Olha, eu cheguei agora, eu vou observar todo mundo e eu vou dar as chances a quem eu achar que mereça. O Atlético já enviou à Conmebol a lista dos 50 jogadores inscritos na competição em Cláudio. O Galo já enviou à Conmebol a lista dos 50 jogadores inscritos para esta fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por enquanto, o Robert Santos não aparece nessa lista porque o jogador que veio do Atlético não está no bid, o nome dele não foi publicado. De acordo com a assessoria do Atlético, ele não pode participar da primeira rodada. O nome dele vai aparecer no bid agora, possivelmente nesta segunda-feira, mas são 5 inscrições provisórias que o regulamento permite. Quando esses nomes são inscritos no bid, ficam com contratos registrados, aí eles conseguem ter o seu registro validado. Então, para a próxima rodada, segunda, o Robert Santos já estará com essa situação definida. Não teve nenhuma outra grande surpresa, são 50 jogadores inscritos pelo Atlético e como são muitos nomes, alguns garotos, inclusive das categorias de base do clube. O Galo, que viaja na terça-feira à tarde, voo fretado da empresa Gol, vai ter uma parada para abastecimento em Manaus, chega já por volta de 8 horas da noite, horário de BH, em Caracas. No dia antes do jogo tem um treinamento lá na capital venezuelana, joga na quinta e retorna sexta, já no período da tarde, chegada à noite, a Belo Horizonte. É a missão Venezuela para o Galo neste meio de semana.